eu sou a professora Érica e hoje nós vamos falar sobre o que é parágrafo, a divisão de parágrafo no texto. Umas letras, umas palavras, umas linhas. Pronto, parágrafo. Então, vamos falar de parágrafo. A divisão de parágrafo no texto, ela tem como prioridade nos levar a entender que há mudanças de ideias. Então, o que é parágrafo? Parágrafo é um conjunto de frases que vão expressar uma ideia central. Essa ideia central precisa ser planejada, organizada, para que a gente possa fazer com que as ideias elas sejam todas muito amarradinhas. Quando vamos mudar de parágrafo ou mesmo dentro do mesmo parágrafo, não tirar o foco da ideia núcleo à ideia central. Quando escrevemos com o auxílio de letras, vamos construindo palavras e um conjunto de palavras escritas com algumas linhas formamos parágrafos que compõem o texto. O texto pode ter parágrafos longos, parágrafos médios, parágrafos curtos. Tudo vai depender de como você vai organizar essas ideias. A divisão do texto escrito, que são indicados pela mudança da linha, cuja função é mostrar que as frases do texto mantêm relação de assunto, expressa uma ideia central e vem afastada da margem esquerda da página. Isso é o parágrafo. A principal função do parágrafo é articular as ideias do texto para escrever uma redação, uma carta ou algo que você queira comunicar a alguém. Como planejar o que vai escrever? Cada parágrafo precisa apresentar uma ideia núcleo, ou seja, a ideia desenvolvida a partir da ideia central. Atenção também ao tópico frasal, que é a frase inicial de cada parágrafo, que vai ser desenvolvida e deve ter nele a palavra-chave da ideia principal do texto, composto por no máximo 3 frases, isso se o seu parágrafo for longo. Um parágrafo deve ser construído por uma ideia núcleo, ideias secundárias e conclusão. No texto, os parágrafos se organizam em uma ordem de modo a formarem um todo com sentido amplo e claro. Temos então as etapas de produção e escrita dos parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós delimitamos as ideias que serão discutidas. No desenvolvimento, vamos fundamentar as ideias apresentadas. Na conclusão, precisamos evitar conclusões simples, com o fechamento das ideias apresentadas, retomando o assunto principal de forma finalizadora. Não esquecendo que o parágrafo deve iniciar com recuo na primeira linha. Escolha um tema do seu gosto, pense nas ideias que você tem para escrever, colocar no papel e vamos colocar a mão na massa. Vou te dar um exemplo de escrita, que é a carta. Não esqueça dos elementos básicos para escrever uma carta, que são a data, a saudação, o texto em si, a despedida e a assinatura. Vamos ver o exemplo que temos agora, a carta. Para escrever uma carta, precisamos estruturar o texto por parágrafos. Vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Em cada parágrafo, o tópico frasal aparece por ser a informação importante do texto. Neste exemplo, o tópico frasal dos parágrafos será a vaga de emprego. Vou ler com vocês agora como que ficou a estrutura da carta divididas por parágrafos. Vamos lá? 2 de setembro de 2020. Caro amigo, gostaria de avisar-lhe que Lúcio me contou sobre uma vaga de emprego para trabalhar na parte da noite, na firma que ele trabalha. Esta vaga é para vigia noturno
na empresa WRMA Brasil, com um bom salário para ajudar nas despesas da família. Converse com seu pai sobre a vaga e fale para ele procurar o chefe de departamento de cargas. Boa sorte! Um grande abraço do amigo Givanildo Fernandes. Como vocês puderam observar, nesse exemplo de carta, nós tivemos 3 parágrafos. Nós usamos o tópico frasal de cada parágrafo, foi a vaga de emprego, e todas as estruturas de escrita remeteram à ideia central, que foi falar da vaga de emprego. Quando mudamos de parágrafo, nós mudamos a ideia de qual estamos falando sem fugir ao assunto central do texto. Neste caso foi a vaga de emprego. A carta que usamos como exemplo, como acabamos de ver, nós escrevemos planejando organizar as ideias de maneira que não ficou de fora o núcleo frasal, a ideia central, mas também a organização de introdução, desenvolvimento e conclusão. São coisas muito importantes para a escrita do seu texto, portanto, lembre-se sempre dessas dicas ao escrever, pois assim seu texto vai ter coerência e quem for ler vai conseguir entender toda a mensagem que você quer passar. Queridos alunos, estamos morrendo de saudade de vocês. Vamos pensar que esse momento já já vai passar. Estaremos logo juntos, organizando nossas ideias, conversando, trocando conhecimentos, porque na verdade a nossa EJA é isso, não é mesmo? Trocamos o tempo todo saberes, falas, memórias, e já já a gente vai se encontrar. Desejo que essa aula encontre vocês com muita alegria, muita saúde, para que possamos retornar felizes, ainda mais felizes, com as nossas aulas, podendo fazer com que tudo que a gente fazia antes no nosso novo futuro. Um beijo a todos. Tchau, tchau.